Gente, bom dia. O nosso grupo vai tratar em específico dos répteis nesse trabalho, mas eu vou começar dando uma introdução geral acerca do grupo dos cordados. Muita gente acha que os animais pertencentes a esse grupo são aqueles que possuem coluna vertebral. Essa informação não está 100% errada, visto que os animais que possuem coluna vertebral são chamados de vertebrados e esses realmente participam desse grupo, só que nem todo animal desse grupo vai possuir uma coluna vertebral. Na verdade, o que vai realmente unificar os animais desse grupo são a presença de 4 características. A primeira é a presença de uma notocorda, que ali é um eixo de sustentação inicial para os animais que pertencem a esse grupo. Alguns deles vão manter essa notocorda por toda a vida e alguns vão substituir por uma coluna vertebral. Além disso, os animais desse grupo vão apresentar uma cauda poisonal, um tubo nervoso dorsal e também fendas faringianas. Vale lembrar que essas são características universais desse grupo, ou seja, todos os animais pertencentes a esse grupo vão apresentar elas, só que não necessariamente em todas as fases da vida desse animal. Ele pode apresentar ela nem que seja apenas na fase de desenvolvimento embrionário e depois ele pode acabar perdendo essas características. Começando agora a falar sobre os répteis. Os répteis, eles são um grupo de animais que pertencem à classe Reptilia do filo dos cordados. E foram os primeiros seres que garantiram e conseguiram a independência do meio aquático. Então, embora alguns deles ainda vivem pelos lagos, essas coisas, mas eles são exclusivamente terrestres. A palavra réptil vem do latim, que significa rastejar. Isso já dá uma ideia da locomoção deles. E eles são tetrápodes, ou seja, rastejam sobre 4 patas, em exceção da cobra. Ok? Isso. Além disso, eles possuem a pele muito grossa e geralmente coberta por escamas ou por placas ósseas, justamente ajudando por ser terrestre, sabe? Além disso, eles são conhecidos como animais de sangue frio. E o que significa isso? É porque eles são ectotérmicos, ou seja, o metabolismo deles não consegue manter a temperatura corporal, então eles precisam do meio externo para isso. A maioria deles são carnívoros, com exceção da tartaruga, e eles são animais vertebrados de desenvolvimento direto, ou seja, não possuem a fase larval. Assim como os demais animais cordados, esses animais possuem a audição e olfato muito bons, possuem um sistema nervoso ganglionar e eles têm um cordão nervoso que é protegido pela coluna vertebral e a medula espinhal. Dentro da categoria do sistema circulatório, esses animais possuem circulação fechada, seu sangue percorrendo vasos e artérias. Eles possuem 2 tipos de circuito, o circuito pulmonar e o circuito sistemático. Através deles, o sangue percorre todo o corpo do animal, que é dividido entre sangue venoso e sangue arterial. O sistema digestório desses animais é completo, não havendo separação do orifício do sistema excretor e reprodutor. Dentro de seu estômago há uma moela muito forte com músculos bem definidos que ajudam esses animais a triturar os alimentos. Os répteis, assim como nós, respiram pelos pulmões, ou seja, realizam respiração pulmonar. Um fato interessante é que, no caso dos répteis marinhos, há ainda a presença de um mecanismo adicional chamado braquicardia, que permite que esses animais possam prender a respiração por um período de tempo mais longo. Os répteis são dioicos, e a sua reprodução ocorre de forma sexuada e com fecundação interna. Após a fecundação, o embrião se desenvolve dentro de um ovo, e é essa característica que classifica os répteis como animais ovíparos. Além disso, esses animais possuem um sistema digestório completo e sem separação entre orifício excretor e reprodutor. E falando em excreção, eles excretam um ácido úrico, filtrado nos rins e com uma composição pastosa com baixos níveis de água, o que permite que esses animais possam economizar mais água nos seus corpos. Os répteis são divididos em 4 ordens, sendo elas Tartudines, os Escamata, Crocodilia e Ignocephalia. Falando primeiramente dos Tartudines, essa é a ordem que fazem parte as tartarugas, os cágados e os jabutis. E esses animais possuem 2 características em comum, que são, eles possuem um casco e possuem um bico em formato córneo, parecido com o das aves. E apesar de apresentarem essas características em comum, os animais dentro dessa ordem também se diferenciam. Por exemplo, as tartarugas, elas são marinhas, então suas patas são adaptadas para natação, enquanto os cágados são de água doce ou terrestres, então eles são semiaquáticos. E os jabutis, eles são apenas terrestres. Agora sobre os Ignocephalia, essa é uma ordem muito específica dentro dos répteis, porque possui apenas um representante, que é a tatuara. A tatuara, ela parece muito um lagarto, mas não é. Possui algumas diferenças, como por exemplo, os lagartos, eles possuem ouvido e órgão reprodutor externo, enquanto a tatuara não. Existem 2 espécies de tatuara e elas podem ser encontradas apenas na Nova Zelândia, e também estão ameaçadas de extinção.
Outra característica importante é que a carapaça desses animais, que é a porção dorsal do casco, é composta por uma fusão entre a coluna vertebral e as costelas do animal, enquanto a parte ventral, chamada de plastão, é composta por uma ossificação dérmica, e junto com a carapaça, forma essa estrutura óssea rígida que garante a proteção desses animais. Eu vou falar sobre a ordem Esquamata e Crocodilo. A ordem Crocodilo engloba jacarés, gazais, ursões e também crocodilos. Esses répteis grandes e semiaquáticos são conhecidos por algumas características, como sua pele espessa e escamosa, por terem mandíbulas poderosas e também possuem a capacidade de viver tanto no ambiente aquático quanto terrestre. Eles são exímios caçadores, podem se alimentar de aves, de peixes, de mamíferos e até mesmo ocasionalmente de carnícea. Eles são caracterizados por um coração com 4 câmaras, uma pele fortemente ossificada e também por, em muitos casos, os laços parentais serem bem desenvolvidos, com mães que protegem seus ovos e seus filhotes. Já na ordem Esquamata, ela é a maior. Ela engloba largatos, serpentes e anfibíneas. Eles são caracterizados por uma variedade incrível de formas e tamanhos em seus componentes e por uma vasta gama de habitats, eles podem ser encontrados tanto em florestas tropicais quanto em desertos áridos. Outra característica também que os torna distintos dos outros é que eles podem, alguns, tanto regenerar a cauda quanto por suas escamas sobrepostas em seu corpo. Já falando sobre as serpentes, elas são um subgrupo dessa ordem e elas são notáveis por sua ausência de membros e também por poderem deslocar a mandíbula para engolir presas grandes. Bom, as duas ordens têm papéis essenciais em seus ecossistemas, desde a questão da saúde geral, quanto para controle de presas e etc. A ordem Crocodília geralmente é associada, quando vista, a um ambiente aquático saudável. Já a Esquamata, na questão de controlar as presas e também no espalhamento de sementes.